Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Irmãos, o livro de 2 Reis é um livro que traz aí alguns mandatos de alguns reis, alguns que não fizeram a vontade, a maioria não fizeram a vontade de Deus, mas Ezequias e Josias agradaram o Senhor. E aqui Elias começa o livro de Ezequiel, Elias e Ezequiel, Elias e Eliseu, eles começam o livro e Eliseu pede para Elias, uma porção ali dobrada do teu espírito, e ele, disse assim, se ele o visse partir, ele seria assim contemplado com isso, se não o visse, ele não seria. E Eliseu teve essa porção dobrada do Senhor, porque lá no final do capítulo 13, um morto é ressuscitado, quando cai no sepulcro dele. A hora que tocou os ossos, ele renasceu. Então é para provar que ele realmente tinha essa porção dobrada do Senhor. Leiamos então. O milagre do aumento do azeite da viúva. E certa mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu e disse: teu servo, meu marido, está morto. Tu sabes que o teu servo era temente ao Senhor, e veio o credor para tomar os 2 filhos por servo. Eliseu lhe disse: o que te farei eu? Declara-me o que tem em casa. E ela disse: a tua serva nada tem em casa, a não ser uma botija de azeite. E lhe disse ele: vai, pede para ti vasilhas emprestada de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E então, sobre ti e teus filhos, fecha a porta, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, e quando ela estiver cheia, ponha-a à parte. E a mulher foi e fechou a porta sobre ela e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela enchia as vasilhas do azeite. E quando as vasilhas estavam cheias, disse a um dos seus filhos: traga ainda outras vasilhas. E o filho lhe respondeu: não há mais vasilha. E então o azeite cessou. E veio ela e contou ao homem de Deus, o qual disse: vai, vende o azeite e paga os seus credores, e tu e teus filhos vivam. Irmãos, aqui nós temos esse texto. Quando nós olhamos no título, claro, nós já cremos e sabemos, o texto nos confirma que há uma providência de Deus, que há um milagre de Deus na vida dessa mulher. Mas eu queria pensar um pouco com os irmãos também, que condições, que caminho Deus propõe nas nossas vidas para que nós obtenhamos o milagre da nossa vida, o milagre que nós precisamos ter. Aqui a gente está vendo que é uma mulher, não nos diz o nome nem do marido, mas uma mulher de um dos filhos do profeta. Então ali existia uma escola de profetas, e esse marido dela, ele estudava, ele trabalhava nessa escola. Era como se fosse uma reunião de profetas que sustentava o povo em oração, sustentava o povo em aconselhamentos. É um papel de uma igreja hoje, nos nossos dias. E ele fazia parte dessa igreja. E essa mulher, mulher ali dele, ela sabia, conhecia o marido, e ela foi lá até Eliseu, porque ela estava vivendo agora um problema muito sério na vida dela. Esse marido dela, ele era um servo do Senhor. Assim como eu e você que estamos na presença de Deus, buscando os mandamentos do Senhor, as orientações do Senhor para a nossa vida. Mas agora, ele está morto. Esse homem está morto, e o que ela vai fazer? Então ela vai, dirige-se lá ao profeta, e ela diz: tu sabes que esse homem, que teu servo, era temente ao Senhor. Irmãos, o que nós
nós pensamos, esse homem, ele foi um servo do Senhor, temente ao Senhor, mas nós já sabemos que esse homem não foi um homem precavido. Financeiramente, esse homem não deixou bens para essa mulher, ele não deixou posses, ele não deixou, vamos falar nos dias de hoje, uma previdência privada, ele não deixou umas ações aí que gerem uma rentabilidade mensal, ele não deixou um plano, um seguro de vida para essa mulher, mas ele estava ali na presença do Senhor. Então ele não é para nós um exemplo de pessoas, né, financeiramente assim ponderada, que nos traga, né, nos dê base para nossas vidas aqui secular. Mas há um ponto aqui nesse primeiro versículo que nos chama a atenção, é que essa mulher fala, tu sabes que ele era temente ao Senhor. Então, irmãos, a gente pode aprender com isso essa noite, que entre o paralelo de ter recursos, ter valores, ter finanças, a gente tem uma base aqui que é o temor do Senhor. E essa questão, essa frase vai dar o quê? É subsídio, né? Ela vai sustentar os outros versículos e vai ser responsável para Deus dar. O som está ruim, pastor? Ou para dar base para que ela tenha essa provisão. Então vamos pensar que esse homem, ele investiu, um caminho que ele percorreu na vida dele foi de um investimento espiritual. Que eu e você hoje, nessa noite, apliquemos isso na nossa vida. Que por mais, irmãos, que nós tenhamos, buscamos, claro, nós temos que trabalhar. Hoje o pastor deu, né, várias lições para termos uma vida financeiramente organizada, mas nós temos também que pensar nisso. Claro, nós vivemos disso, mas também saber que nós temos um outro lado que vai nos sustentar, que é a nossa vida espiritual, que nós precisamos investir nessa vida espiritual. E como nós investimos na nossa vida espiritual? Estudando a palavra do Senhor, buscando a orientação do Senhor para nossas vidas, dirigindo os nossos pensamentos, as nossas ações, através da palavra do Senhor. E nós estamos todo dia depositando na nossa conta espiritual valores, irmãos, que serão depois acrescidos na vida do nosso familiar, dos nossos filhos, do nosso marido. Essa mulher, uma viúva, naquele tempo, imagine as condições de uma viúva, naquele tempo onde que a sociedade, né, tinha um certo, havia-se um desamparo, né, porque eles queriam, claro, que Jesus viesse para salvar, assim como nós temos hoje que vários problemas sociais, naquela época tinha também. E essa viúva, claro, ela sabia que ela ia ter dificuldades, era viúva, não reconhecida. Paulo fala ali na carta de Timóteo para que os presbíteros tenham cuidado, que eles cuidem, que eles sirvam as viúvas, os órfãos. Então havia essa negligência da sociedade. Então essa mulher agora, ela se vê em luto, sofrendo luto, desprovida ali do amparo do teu marido, e também com 2 filhos, irmãos. O luto, as dívidas e a iminente perda dos filhos, porque, claro, ela sabia que a dívida teria que ser paga, e nós, claro, não concordamos com isso, mas antigamente, quando havia uma dívida, ela tinha que ser paga. Então os credores iam à casa, e lógico, na primeira visita ele já levava alguma coisa, na segunda outra, e depois, por fim, claro, eles levariam os filhos, para que estes trabalhariam ali para os seus senhores, né, para pagar as dívidas. As dívidas seriam pagas com certeza, mas certamente elas não os veriam mais. Não saberíamos o que poderia acontecer com esses filhos. E agora essa viúva está aqui. Mas esse investimento que ele fez com que ela chegasse, ela tivesse condições de chegar à frente do profeta e dizer: tu sabes que o meu marido servia ao Senhor. Irmãos, é tudo que ela precisava. Então esse crédito que ele deu ao longo da vida dela fez com que ela se encorajasse. Assim como eu e você temos que investir na nossa vida espiritual, porque o mundo, irmãos, estão incertos. Nós vamos mudar de presidente, mas nós temos garantia econômica?
Não. Nós temos garantia de que nós vamos permanecer, vamos continuar com as coisas que temos, com a vida, com o trabalho que temos. Há muita incerteza. E a única certeza que nós temos hoje é que nós temos um Deus que não nos desampara. Não nos desampara. Lucas 12, capítulo 31, fala: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E há um outro texto que fala: e todas as outras coisas vos serão providenciadas, como o texto fala de provisão, né? Então busquemos as coisas do Senhor e Ele nos acrescentará. Que nós façamos investimento na nossa vida espiritual. No segundo versículo, irmãos, ele diz: o que farei eu? Então Eliseu, né, faz essa pergunta: o que farei eu? Declara-me o que tem em sua casa. E ele se coloca ali, a gente, né, nessa condição, perguntando para ela o que ele faria. Claro, ele sabia que ele era ungido do Senhor, ele sabia que ele tinha uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus, e a gente pode ver isso aí no livro de 2 Reis, porque o capítulo 4, ele vai falar de vários milagres que Eliseu fez. Ele sarou, ressuscitou o filho da sunamita, ele sarou, ele indicou para Naamã o rio Jordão, ele foi lá e nadou. Então Eliseu tinha esse poder, e ele começou a pensar: o que faria eu? Declara-me o que tem. Então, irmãos, nós temos aqui uma outra condição que Deus coloca nas nossas vidas, para que nós recordemos das coisas que nós temos e façamos, né? Claro, aqui a gente está falando de uma questão de um morto, né, de um luto. Então vamos usar aqui um inventário da nossa vida, que a gente faça um inventário, mas enquanto nós estamos vivos, né? Porque mortos, né, Carlos, vai ter um inventário e a gente sabe que vai ter muita briga e discussão, né? Então, mas que nós façamos esse inventário, irmãos, enquanto estamos vivos, para saber o que nós temos de fato na nossa mão, que é bênção de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos precipitamos. Como essa mulher aqui, ela foi um pouco precipitada, e ela diz, não sei se o irmão está colocando 2 aí: a tua serva nada tem em casa. Ora, essa mulher nada tem em casa. Ela está ali pedindo para Deus, para o servo, né, o representante de Deus, que ela queria uma bênção para salvar os filhos dela, que seriam escravos. Então ela tem os filhos, ela também tem uma casa, e ela tem uma vasilha de azeite. E ela, né, a tua serva nada tem em casa. E quantas vezes eu e você nos precipitamos na nossa vida, e quando olhamos para trás e falamos: Senhor, eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho isso, e esquecemos o que Deus nos fez, o que Deus já nos providenciou. E aí a gente fica às vezes, né, tendo atitude de ingratidão, porque Deus fala: mas quantas vezes eu já não te provi, minha filha? Quantas vezes eu já não te livrei, meu filho? Quantas vezes, meus filhos, eu te sustentei? Sabe aquele momento que você chorou? Eu estava contigo. Mas, irmãos, a precipitação dessa mulher e as precipitações da nossa vida faz com que nós não enxerguemos as bênçãos que o Senhor já colocou nas nossas vidas. E aí, como uma vírgula, irmãos, como o curso que eu fiz, né, da palavra da vida, uma vírgula muitas vezes faz toda a diferença dentro de um texto, né? E esse texto também, irmãos, foi trabalhado. Nós trabalhamos 7 textos, né, em 4 dias, o último só foi um texto, para que a gente enxergasse as possibilidades de pregações, as possibilidades que há dentro do texto que você pode ser abordado na igreja, né? Eu fiz no final do ano passado, até comentei com o pastor, e como ele falou, desculpa, como até uma vírgula faz a diferença, ela não deve também ser mudada com uma palavra, ela diz assim: então a sua serva nada tem a não ser uma botija de azeite.
Então ela se recorda aqui que ela tinha uma botija de azeite. Então que nós possamos aplicar, irmãos, em cima desse versículo, o que nós temos na nossa vida. E levantar isso da nossa vida e trazer para a nossa vida, para que agradecemos a Deus a cada dia. E não sejamos aí desprovidos, né, das bênçãos que o Senhor tem para nos dar a partir do que nós já temos. Porque, claro, todos nós temos bênção, irmãos. Bênçãos da vida, de acordar de manhã cedo, trabalhar, sustentar os nossos filhos, né? E nós temos essas bênçãos e Deus vai multiplicando. E essa mulher agora, ela não tinha mais essa bênção de ter ali o seu esposo, né? Mas Deus estava ali, né, dando essa condição, porque Ele havia acreditado no reino. E o terceiro versículo, ele nos diz: vai e pede para ti vasilhas emprestadas, vasilhas aos teus vizinhos. Irmãos, aqui a gente vê uma providência que Deus pode nos dar para mim, dar para você, para a igreja de Cristo, a partir dos relacionamentos que nós temos. Irmãos, se essa mulher fosse uma vizinha que fizesse encrenca com os outros, nós sabemos que porque vizinho muitas vezes desentende, né? Desentende por causa, né, vizinha? Desentende por causa de lixo, desentende por causa de água, por causa de, caiu sujeira na minha calçada. Então essa mulher, ela tinha um relacionamento com os vizinhos. Mas o profeta aqui, Eliseu, talvez não soubesse, mas ele vai e pede para as suas vizinhas. Então nós precisamos buscar providência de Deus através dos nossos vizinhos, dos nossos relacionamentos, e não obstante da nossa igreja. Por isso que nós estamos em igreja, para que nós sustentemos o outro em oração, em provisão, né? Nós temos a cesta aqui que é colocada mensalmente, irmãos. Então tudo é provisão que Deus vai dando para que nós abençoemos outras pessoas. Se não aqui da igreja, outras pessoas aí que o pastor e o Fábio leva e leva, claro, a palavra do Senhor. Então relacionamento, Deus quer usar os seus relacionamentos. E Ele fala, vasilhas vazias e não cheias. Irmãos, Ele pede. Imagine o que esses vizinhos poderiam ter pensado dessa mulher ali buscando vasilhas. Olha, mas por que será que ela pede tanta vasilha? Olha, ela entrou com uma vasilha, agora com outra. Os seus filhos estão com vazias. Então, Eliseu, irmãos, ele quer demonstrar sim que há um Deus que cuida daquela família, assim como nós, como os irmãos também, nós temos que nos achegar para que os outros aí fora vejam a nossa união, vejam o nosso cuidado um com o outro, para que a gente tenha essa provisão do Senhor. Vazias e não poucas. E aí ela entra, ela vai para a casa dela. Então no versículo 4 a gente lê, então, sobre ti e seus filhos, feche a porta. Irmãos, Eliseu, ele tinha assim um cuidado. A gente percebe que ele, no capítulo 4 também, ele quando foi ressuscitar o filho da Sulamita, ele fechou a porta. Aqui ele também manda que essa mulher adentre para casa com os teus filhos e feche a porta. Então a gente pode perceber que Deus pode prover nas nossas vidas, nesse caminho de provisão que o Senhor vai nos fazendo. Ele pode nos prover quando nós nos restringimos, quando nós fechamos as portas em alguma área da nossa vida que está nos expondo e que está fazendo com que nós percamos a bênção do Senhor, percamos a provisão do Senhor. Fechemos as portas da distração, da exposição midiática. Muitas vezes não é o caso da igreja, irmãos, mas a gente está vendo aí um excesso de exposição. E Ele manda, feche a porta. Então qual área hoje para aplicar na nossa vida? Qual área da nossa vida, irmãos, que estão em aberta, que estão escancaradas aí e que estão fazendo com que a gente seja vulnerável às coisas, às questões malignas espirituais, e que está impedindo, irmãos, de nós percebermos a bênção do Senhor? Eu fiz, irmãos, também essa pergunta na minha vida. Eu estou falando para vocês hoje porque eu também já fiz. E tenho muito conversado com Deus sobre isso, para que Ele vá moldando as nossas vidas,
para que a gente viva. Se nós vivemos a palavra, nós temos que tomá-la, né, como um instrumento, muitas vezes, de uma faca mesmo, que nos corta a nossa vaidade, corta a nossa luxúria. E às vezes nós passamos por determinados momentos, porque eu creio assim que há alguns brotos, eu falo por mim, alguns brotos de vaidade que vem surgindo nas nossas vidas, que vem surgindo na gente, e que não permite que nós, né, tenhamos assim, vivamos a grandeza do Evangelho, não com bênçãos materiais, irmãos, porque às vezes você olha uma pessoa próspera, você fala, nossa, a gente tem exemplo lá no 74, né, quando, esqueci a pessoa que questionou a Deus sobre por que os ímpios prosperavam, né? E Deus fala, não, mas quando ele se viu diante do Senhor, ele viu como ele estava sendo mesquinho. Então, às vezes, isso não é questão, mas a gente sabe que nós temos alguns pontos da nossa vida que precisa ser trabalhado. Restrições, irmãos, distrações perdidas, muitas vezes que faz com que a gente não obtenha as bênçãos do Senhor. E ele fala, derrama o azeite em todas aquelas vazias, e quando estiver, coloque do lado. Então Deus quer prosperar, e essa viúva agora, ela estava tendo ali esse privilégio de estar com filhos, em comunhão com os filhos, fazendo o trabalho do Senhor, e isso nos leva a pensar que ela está envolvendo todo mundo. Ele não falou para ela fazer isso sozinha, ele mandou que ela fizesse juntamente com os filhos. É o que Deus quer usar a minha vida, do meu esposo, dos meus filhos, ou dos meus netos, para que a gente tenha uma família saudável. E com isso nós acrescemos, né, créditos na nossa vida espiritual com o Senhor. E a mulher foi, fechou a porta sobre ela e seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e as vasilhas, né, estavam sendo ali cheias de azeite. E quando as vasilhas estavam cheias, disse a um dos seus filhos, traga ainda outras vasilhas, e ele respondeu, não há mais vasilhas, e o azeite cessou. Irmãos, então nós pensemos na nossa vida, como que nós podemos, né, nos encher da palavra de Deus, buscando a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Não podemos ter distrações, é preciso que nós nos enchemos da palavra. O azeite no Antigo Testamento, ele tinha um ponto que era de uso, né? De consumo. Ele era usado para fazer comida, ele era também como um combustível, né, para acender as lamparinas. A gente viu ali na parábola das 10 virgens, elas com as lamparinas, né, com azeite. E também depois de várias prensas, ele sai bem mais puro. Aí ele era usado já para unção, né? Porque usava muito o óleo para unção, o azeite. Então Deus quer nos encher com o azeite. Nós que somos como uma vasilha, e nós precisamos a cada dia nos encher da palavra do Senhor, da oração, buscar o Senhor. Então pode haver distrações na nossa vida, que a gente possa pensar nisso e nos encher com o azeite da unção, azeite do Espírito, trazida pela própria palavra, não por rituais, irmãos. Jesus, quando usou alguns objetos aí para fazer milagres, né, como usou aqui a vasilha, né, o azeite, lá também na multiplicação dos pães, ele usou coisas materiais. Ele usou 5 peixes e 2 pães, mas Jesus não estava com isso nas mãos. As pessoas tinham, alguém tinha, um menino tinha. Aqui também ele usou também ali o rio sujo. Então Deus usa algumas coisas, né, palpáveis, né, da nossa vida, que a gente vê, para fazer milagres assim, né, intransponíveis. E Ele quer usar que nós sejamos, né, instrumentos do Senhor, para que Ele nos use. E veio a ele logo e contou ao homem, versículo 7. E veio logo e contou ao homem de Deus. Então o texto fala muito de Eliseu como um homem de Deus, né? Então um homem que estava ali curvado aos pés do Senhor. E ele vai e vende o azeite e paga aos seus credores, e que tu e teus filhos vivam com o que restar. Então paga
paga essa dívida. Irmãos, o pagamento de uma dívida aqui é uma remissão de Deus, porque quando Cristo pagou os nossos pecados, Romanos, acho que 23, me fale aqui o versículo, todos nós éramos pecadores, estávamos destituídos da glória, mas Cristo veio. Então, o livro de Romanos, capítulo 3, 4, 5, 8, 9, ele é a base, uma base teológica grande, que ele vai nos dizer que ali nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Nós fomos, Cristo se propiciou dos nossos pecados, né, para que nós não devêssemos nada. E aí ele vai falando do projeto de redenção que Deus faz. Então, esse pagamento aqui aos credores é uma dívida. E quem que estava devendo? Ela. Mas quem que seria levado realmente para o pagamento? Os filhos. Porque os filhos, como diz o Salmo 127, 3, os filhos são herança da nossa família, herança de Deus. Então eles seriam tomados como escravo, assim como eu e você éramos escravos também. E ainda podemos ser escravos se não nos atentarmos para os cuidados, para as distrações que a vida nos coloca aí, essa vida cotidiana de tantos prazeres. Porque há em nós, irmãos, às vezes um lado de nós que quer alimentar às vezes a carnalidade. E aí a gente às vezes se pega pensando coisas que não está agradando a Deus. Mas, Senhor, o Deus pede para que nós fechemos essas portas da nossa vida, que impede-nos de ser e receber a provisão espiritual do Senhor. Amém, irmãos? E ele diz, vai e vende tudo. Então era necessário que ela fizesse mais alguma coisa. Então o milagre não veio assim, né? Muitas vezes hoje a gente vê muitos crentes aí esperando um milagre que desça do céu. Mas aqui o profeta, ele começa a fazer, e ela tem uma dinâmica de ir lá buscar as vasilhas, de emprestar as vasilhas, pedir as vasilhas, né? Muitas vezes até expondo ela mesmo, porque eu não sei, antigamente minha mãe sempre emprestava algumas coisas, porque a gente morava, né, nas colônias, não tinha, hoje a gente não tem mais esse hábito de emprestar, mas quando você vai emprestar alguma coisa, muitas vezes você vai e a gente criança mesmo, vai lá buscar tal coisa, né? Não era? E a gente às vezes ia sem jeito. Minha mãe falou, se você tem um óleo. E hoje não, hoje a gente não faz isso, porque lógico a gente está a quadras do mercado. Mas irmãos, ele fala, vai. Então provavelmente trabalhou nessa mulher a humildade dela. Trabalhou o relacionamento, mas também a humildade. E aí esse processo de execução das coisas. Então na vida nós não temos nada de graça, nada cai assim sobre as nossas vidas. É preciso que nós façamos algo, né? Dentro de um processo de você vai, enche as vasilhas, empresta, né? E agora você vai vender. Então era necessário que ela saísse ali da casa dela, porque claro, ela ia alimentar-se só de azeite? Não, certamente que não, mas ela precisava fazer do azeite o dinheiro para o mantimento e para o pagamento das dívidas. Então Cristo pagou na cruz pelos meus e seus pecados, né? Nós estávamos destituídos da glória, mas agora nós temos um Cristo que está ali para nós, que nós possamos cada dia olhar para esse sacrifício de Cristo como apropriação dos nossos pecados e nos sentir livres e libertos como essa mulher e esses filhos. E ele diz, vai e vivam do que restar. Então a gente vê uma esperança de um dia melhor, uma esperança de um dia melhor na vida dela, assim como Deus fez um dia melhor na minha vida, como nós aceitamos, porque nós mudamos, é claro, nas nossas vidas, mas nós ainda estamos em processo. Porque a nossa glória, a nossa santificação, irmãos, nós fomos declarados justos, né? Ali no capítulo 3 e 4 de Romanos, nós fomos declarados justos, nós somos inocentes diante da cruz de Cristo. Mas ali fomos santificados. Mas essa santificação, ela vai ser um processo na minha vida, na sua, contínua.
um processo de retidão, um processo de cuidado, um processo de alimentação do Espírito, porque se nós dermos vazão para essa miserabilidade que somos como humanos, nós saímos por aí, irmãos, fazendo horrores. Mas creiamos que Deus está nos sustentando, creiamos que Deus está provendo na minha vida e na sua. Creiamos que essa noite, olhando para essa provisão espiritual que nós estamos fazendo, nesse levantamento que nós estamos fazendo das coisas que nós temos capacidade de olhar e agradecer a Deus. Olhando para a nossa vida, para os relacionamentos que nós temos hoje, com a nossa família, com nossos vizinhos, com a nossa igreja, nós possamos olhar isso como uma providência de Deus. E saber que nós como igrejas estamos amparados um ao outro. Porque mesmo se nós, irmãos, não tivermos recurso, nós vamos mover recursos para que a igreja de Cristo permaneça firme e saudável. Paulo ali nas cartas aos Coríntios, ele fala muito dessa questão da igreja. E nós temos que buscar do Senhor providência, irmãos, na sua vida e na minha vida. Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor.